eu vou pedir que vocês prestem bastante atenção no vídeo, na animação que vai passar agora, que vejam os detalhes do que é que está acontecendo entre os participantes desse diálogo. E que vocês tentem associar com as matérias que nós vamos tratar em seguida. Ok? É um exemplo prático para depois vocês identificarem dentro daquilo que a gente vai estudar, que é influência, domínio e controle do pensamento e manipulações energéticas e bioquímicas nos processos obsessivos. Todo mundo entendeu direitinho? Então agora vamos ao vídeo. Feita a evocação do espírito, este é recebido de maneira muito afetuosa. Seja bem-vindo, meu irmão. Você está entre amigos para um diálogo de esclarecimento. Por que me chamas de irmão? Sou uma mulher. Não faça barulho, não fale muito, porque estou muito concentrada, aguardando uma determinada reação ocorrer. A doutrinadora aprofunda os questionamentos. Que reação seria esta que está sendo aguardada? A partir desta última fala do espírito, a doutrinadora identifica que tipo de espírito está lidando. E agora, munida de mais detalhes, parte para o diálogo. Minha irmã, você estava em algum laboratório do plano material? Ou situado no plano astral? Não estou compreendendo sua pergunta. Preste atenção, minha irmã. Você foi trazida do local onde se encontrava, que pela sua descrição me parece ser um laboratório para um diálogo fraterno nesta casa de caridade. No lugar em que você estava, minha irmã, alguém a escutava ou a via? Já avisei desde o início que não posso interromper o meu trabalho. Sobre ser vista ou não, é irrelevante para mim. Sei que é importante o resultado do seu trabalho, de sua pesquisa. Porém, perceba, minha irmã, que esse isolamento que você se encontra atualmente no trabalho não ocorria outrora, certo? Eu gosto do fato de que ninguém me vê. Assim, não sou perturbada durante os meus estudos, no meu trabalho. O espírito procede, continua fazendo as suas considerações. Percebi, entretanto, que apenas uma pessoa parece ouvir as minhas ideias, como uma espécie de telepatia. Essa pessoa é muito inteligente. Ela pode tocar os objetos que eu não consigo movimentar, manusear, e está quase atingindo o objetivo da minha pesquisa. A doutrinadora passa a elucidar o espírito a respeito dos motivos que o impedem de manusear objetos físicos. Tenho importantes revelações a lhe fazer, minha irmã, acerca do fato de você não poder mais tocar certos objetos. Assim como as substâncias sofrem alterações, o seu espírito, que é imortal, também passou por uma transformação que a leva a estar viva em outra dimensão da vida, sem a matéria densa, sem o corpo de matéria, que lhe permitia tocar em objetos semelhantes. Complementando seus esclarecimentos ao espírito comunicante, a doutrinadora diz: Assim como antes você não podia tocar os gases, hoje
Você não pode tocar os objetos rígidos, porque após deixar o corpo, você encontra-se em outra vibração. Esta passagem de um estado a outro da matéria chama-se, entre os que têm corpo físico, de morte. A doutrinadora passa a explicar ao espírito como se processa a comunicação que ora está realizando com o espírito encarnado, que manuseia os objetos da sua pesquisa. A sua relação mental com a única pessoa que parece ouvir-lhe ocorre porque é possível um espírito fora da matéria inspirar àqueles que ainda estão no corpo físico. E também porque essa pessoa com a qual você ligou-se mentalmente segue suas orientações e pensamentos devido ao fato de ambos terem sintonia, em função de um objetivo comum. Aproveitando que o espírito estava atento à sua linha de raciocínio, a doutrinadora adverte. Apesar disso, sua ação bloqueia os pensamentos próprios do espírito ainda encarnado, que está vivendo e agindo em função dos seus pensamentos, que é um espírito desencarnado. Esta espécie de simbiose mental é prejudicial a ambos. Existem lugares adequados à sua nova condição. Lá, você poderá dar continuidade aos seus estudos e pesquisas, minha irmã, agindo diretamente sobre a matéria dessa dimensão, deixando o espírito encarnado seguir sua vida livremente. Mas eu não posso seguir e simplesmente abandonar o meu projeto. Neste momento, a doutrinadora passa ao espírito os argumentos necessários para que ele aproveite a oportunidade a seguir. Entenda, minha irmã, que você fez a parte que lhe cabia. O progresso se faz independente de nossa presença pessoal. Outros espíritos que reencarnam assumem o que for necessário e dão continuidade de maneira que nada se perde. Além de você fazer a sua parte quando estava encarnada, ainda auxiliou, inspirando o encarnado que agora precisa seguir sozinho. Ele, como espírito, necessita estar em planos compatíveis com a sua vibração. A doutrinadora pede aos guias que mostrem um local adequado no plano espiritual às necessidades de entendimento do espírito comunicante, que, ao ver, parece ficar espantado, deslumbrado com o que viu, dizendo: Eu nunca soube da existência desses aparelhos, não tenho a menor ideia de como os manusear. Não se preocupe, você será instruída e acompanhada por espíritos no aprendizado desse novo mundo que se mostra à sua frente. Neste local que lhe foi mostrado, você poderá fazer muito mais pela ciência e pelos seres humanos. A doutrinadora pergunta se o espírito gostaria de seguir para conhecer e trabalhar nesse lugar que lhe foi mostrado. O espírito aceita o convite com muita segurança e muito entusiasmo. Sim, eu gostaria de ir para esse local que me foi mostrado. A doutrinadora pede que o espírito a acompanhe mentalmente em prece que irá realizar. Esta prece, explica ela, será em agradecimento à oportunidade concedida,
Em seguida, faz a referida prece de agradecimento, encerra o trabalho e o atendimento ao espírito encarnado, liberando o espírito comunicante para seguir com os guias espirituais. Ok, gente? Todo mundo prestou atenção num diálogo, na conversa entre um doutrinador e um espírito, que dentro das nossas classificações básicas, nós o classificaríamos como um cientista. Cientista que acredita apenas nas leis da matéria. E cientista que consegue influenciar no pensamento de um outro espírito encarnado para que ele realize aquilo que ele estava realizando durante a sua vida. Pois, possivelmente, o que ele achava? Depois da morte, tudo acaba. E a surpresa foi ele ver que nada acabou. Apenas ele não conseguia mais tocar os objetos físicos. Ele ainda se via como um espírito encarnado. Ele não tinha consciência de que existia um mundo espiritual. E esse é um dos grandes legados que a doutrina espírita, que o espiritismo, trazido e codificado por Allan Kardec, veio trazer para orientar os espíritos. Porque crer que existe alguma coisa além da vida material é uma característica de qualquer religião. Qualquer religião que acredita que existe um espírito e que ele sobrevive à morte do corpo, isso é ponto pacífico existente e acordado em qualquer doutrina e qualquer religião que a gente for ver no mundo. Agora, uma doutrina que explique como exatamente se dão as relações entre os espíritos que ainda têm um corpo e os espíritos que não têm mais um corpo, ou seja, espíritos desencarnados. Isso só o espiritismo veio trazer. Veio explicar, veio orientar e veio dizer que todos nós que estamos encarnados temos nuvens de espíritos, no dizer da Bíblia, em torno de nós. Nós acreditamos que através do eletromagnetismo de um controle remoto nós ligamos uma televisão. Nós acreditamos que com as micro-ondas de um forno de micro-onda nós aquecemos a água que está no interior dos alimentos e os alimentos se aquecem. Nós acreditamos que apertamos um botãozinho de controle remoto e a trava do carro se fecha. O que mais nós precisamos para acreditar na existência do espírito, mesmo que nós não possamos ver? Não é tempo mais de São Tomés. E nem a espiritualidade vai continuar realizando incorporações em médios de psicofonia, onde o espírito que está ali se manifestando vai se manifestar com a sua voz, com seus trejeitos, com a sua maneira de ser, para que ele seja identificado. Não vai ser mais necessário materializações de espíritos, porque isso aconteceu numa época em que se precisava provar a coerência
daquilo que a doutrina dos espíritos trazia. Hoje não. Hoje nós estamos, como fala Ramatiz, na idade do mentalismo. Nós todos estamos aqui ligados uns aos outros através de ondas mentais. André Luiz já falou isso há muito tempo. Ramatiz já falou isso há muito tempo. Mas só agora, através da pandemia, é que parece que nós estamos começando a acreditar nisso. Que nós podemos tomar um passe pela via mental, que nós podemos até fazer uma desobsessão pela via mental, a partir do momento que nós não damos e nem abrimos mais sintonias para que nenhum espírito tenha ondas mentais e eletromagnéticas que fazem o mesmo desenho que as nossas. Enquanto a dele estiver aqui, a nossa está aqui. Não tem contato. Não tem mais como. E as obsessões normalmente começam de uma maneira sutil, nas influenciações do pensamento. E as pessoas ficam pensando que são pensamentos próprios, quando não são. São pensamentos intrusos, que vão chegando vagarosamente, 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 até se instalarem em ideias fixas, monoideias, até termos a nossa casa mental completamente invadida por pensamentos que não são nossos e muito menos de quem nos queira bem. Vamos ver o que fala o Livro dos Espíritos sobre o pensamento através dos nossos primeiros slides. Enquanto o slide não chega, Kardec trata dessa parte do pensamento na parte segunda do Livro dos Espíritos, onde é abordado as ligações entre os espíritos desencarnados e os espíritos encarnados. A influência do mundo espiritual na vida material. E aqui o Itamar botou uma ondazinha aqui para vocês verem, né? Cada subida e cada descida dessa constitui um comprimento de onda. Se o meu comprimento de onda é 10 e o do espírito é 2, acabou a obsessão. Simples assim. E como é que faz o nosso comprimento de onda ser maior? Perdão, amor, benevolência, paciência, fraternidade, bons pensamentos. O que faz ele diminuir? Raiva, não perdoo ninguém, quero me vingar, eu te odeio, farinha pouco, meu perão primeiro, orgulho, egoísmo, competição, tudo que faz com que as pessoas não sejam homens de bem, como Kardec tanto fala e tão bem cita no Evangelho segundo o Espiritismo. E aí vamos lá. Influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e as nossas ações. Será que ela é grande? Ela é pequena? Ou ela é média?
Para quem nunca leu o Livro dos Espíritos, muitas pessoas se impressionam com a resposta. Kardec pergunta: os espíritos têm influência sobre os nossos pensamentos e os nossos atos? Questão 459. Em relação a isso, a sua influência é bem maior do que imaginais, porque muitas vezes são eles que vos dirigem. E agora é hora da gente pensar. Quem é que está dirigindo a nossa mente? Será que a gente entregou o volante do carro, o timão do barco para alguém? Será que nós estamos ouvindo mais esses pensamentos do que a nossa própria consciência? Ou aqueles que estão à nossa volta? Será que nós estamos sendo sutilmente dirigidos por outros, como o espírito do exemplo, que estava ali realizando um trabalho no laboratório, ele não estava encarnado, mas ele estava sob a influência do cientista desencarnado, fazendo o que ele queria que ele fizesse. Ele estava fazendo alguma coisa negativa? Não. Ele estava pesquisando provavelmente algum remédio, alguma cura, alguma substância, alguma coisa. Mas o que é negativo? O que é ruim? É o espírito não ter consciência de que ele não pertence mais a um determinado campo de vibração. Vocês lembram de como ele ficou espantado quando os guias espirituais mostraram para ele um local na espiritualidade em que ele viu o quê? Laboratórios muito mais modernos, equipamentos que ele nunca tinha visto. Então, quando a gente se apega ao presente e ao passado, a gente não permite que o futuro chegue. A gente não permite que o progresso chegue e que nós possamos melhorar. Quando a gente fica acomodado na cadeira que está quentinha, que está gostosinha, que está confortável, não vou correr atrás de nada não, tá bom do jeito que tá. Time que está ganhando não se mexe. Mexe, porque se está ganhando de 1-0, vai ganhar de 4, vai ganhar de 6, vai ganhar de 10. Sempre há espaço para melhorar. Após o domínio do seu pensamento, em seguida vem o domínio da vontade. Eu perco a vontade de fazer qualquer coisa, porque a minha vontade está sendo dominada por outras pessoas, por outros espíritos, que falam, vai não, fica dormindo aí, vai fazer mais o quê? Besteira. E o obsidiado passa, então, a praticamente ser governado, entre aspas, de maneira sutilíssima, que ele nem percebe. Passa o próximo, Itamar. Isso aqui eu separei uma passagem de um dos clássicos da desobsessão. Nos Bastidores da Obsessão, psicografia de Valdo Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, o espírito que escreveu o mais recente livro de Divaldo, A Caminho do Mundo de Regeneração. O funcionamento da mente é matéria de estudo nos planos inferiores. E nós? O que a gente estuda sobre a mente? Os orientais ainda têm uma cultura de meditar,
de tentar entender o sistema setenário de formação dos nossos corpos, de estudar o que eles chamam de manas, que traduzindo seria mente, que existe um mental concreto, que existe um mental abstrato, mas nós não fazemos nada disso. E como é que a gente vai ficar e como é que a gente vai se defender se no plano inferior eles estão estudando e a gente não está estudando nada? A gente vai acabar sendo dominado através das influências mentais, que traça linhas de ação para o futuro domínio dos espíritos encarnados ou desencarnados visados em seus planejamentos. Uma vez, eu incorporei uma entidade que parecia tão inocente. Sabe o que ela fazia? Ficava seguindo os encarnados e fazendo anotações. Anotava tudo que ela fazia, seja bom ou seja ruim. E depois passava aquele diário para um chefe. E esse chefe fazia parte de um grupo de magia. E a partir daquelas informações, eles traçavam planejamentos para melhor obsidiar aquele irmão que estava sendo seguido. Olha como eles são organizados, inteligentes. Enquanto a gente continua fazendo o quê? Acreditando que o sangue de Jesus tem poder? Aí fica difícil, né? Jesus mostrou o caminho, mas a gente tem que fazer alguma coisa também. E aí ele dá um exemplo. Em um paciente atormentado por obsessores, ou seja, vários, era uma falange, foi implantada pequena célula fotoelétrica. Olha só. Célula, olha a tecnologia. E isso não é nada, né? O nosso professor Hernandes, mais lá à frente, quando falar de transdesobsessão ou metodesobsessão, né? Não sei como é que ele vai chamar daqui para frente, né? Existem outros mecanismos muito mais poderosos para dominar, subjugar os pobres dos encarnados que nada estudam. Gravada em material especial e que foi colocada nos centros de memória, operando no perispírito, claro, realizou um implante, induzindo a vítima a ouvir continuamente a voz dos algozes, ordenando-lhe que se suicidasse. Eles até já terciarizaram. Não precisa de espírito ficar falando o tempo inteiro no teu ouvido. Eles botam um implante, uma célula fotoelétrica, e à distância, a qualquer distância, eles mandam o sinal e a pessoa vai ficar ouvindo aquilo. E é bom a gente gravar isso aqui, porque daqui a pouco setembro está batendo as portas. E setembro é o mês, né, que se fazem campanhas diversas, né, Centro de Valorização da Vida, sobre a questão do suicídio, que é uma pandemia monstruosa e de que nós não temos dados nenhum, ajuda governamental nenhuma, planejamentos também nenhum. E o CVV luta com voluntários, com verbas próprias, e são pessoas extremamente capacitadas. Possivelmente uma das diretoras do CVV vai estar aqui com a gente em algum sábado
para falar sobre o trabalho deles. E um outro irmão que ajuda muito o CVV, mas que eu não vou dizer o nome ainda, que ainda não está confirmado, vai fazer uma live para a gente. Vamos para o próximo? Vamos ver aqui no Oriente como é que o pessoal trata a questão da mente e dos pensamentos. Patanjali, codificador do yoga, nos diz que somos torturados pelas vitris, as ondas de pensamentos e sentimentos que fazem a mente ficar agitada. Ou seja, a nossa mente, normalmente, ela tem uma determinada frequência e uma determinada amplitude e velocidade. Só que quando ondas intrusas, que eles chamam de vitris, cercam a nossa mente, elas modificam o nosso padrão mental. E aí nós ficamos agitados, nervosos, ansiosos. Agora vocês entendem o porquê da nossa meditação antes de começar o nosso estudo do Livro dos Espíritos? São elas que devem ser aquietadas através da concentração e da meditação. Portanto, não somos torturados pela mente, mas sim pelas 5 modificações das vitris. Né? Aí a gente entra em muito detalhe, então é só uma coisa básica. Tá? E no Bhagavad Gita, de Krishna, para quem nunca teve contato com Bhagavad Gita conta a história de Krishna, que era o mestre e senhor, que conversa com o seu discípulo. Esse discípulo se vê envolvido em uma guerra entre 2 exércitos e eles traçam um diálogo sobre se ele deveria ir à guerra ou não. Né? Mas eu não vou me estender muito, que se Deus quiser, o Marcelo Paturi vai estar com a gente em novembro. Ele vai falar sobre os Vedas, sobre a Bhagavad Gita, sobre tudo isso, com muitos detalhes. E aqui é uma das falas de Krishna. Escuta as minhas palavras, ó Arjuna, que era o guerreiro, né? Para saberes como verdadeiramente e sem dúvida me conhecerás. Se fixares a tua mente em mim, é o que a gente usa, meditação de 2º grau, com imagens. Eles mentalizam Krishna. A gente mentaliza Jesus, Maria, Paulo de Tarso, Emmanuel, Chico Xavier, quem a gente sentir maior sintonia, né? E descansares o teu coração. Inato e imortal sou eu, mas o mundo obscurecido pela ilusão não o discerne, pensando que a sombra é a substância. Essa é a mesma sombra que fala a psicologia. E a substância é a nossa mente pura, sem as vitris. Vamos para o próximo, Itamar? E aí a gente sai da parte do pensamento, da mente, para descer um pouco no domínio e no comando que esses espíritos tentam exercer conosco. Eles começam no campo mental e partem para o domínio dos sentimentos, das emoções e dos princípios vitais, que inclusive a gente está estudando, coincidência ou não,
no Livro dos Espíritos, né? Foi o nosso estudo da semana passada e é o nosso estudo dessa semana. E a gente começa direto com Albert, para os íntimos, né? Albert Einstein. E nos disse que a fé sem a ciência é manca, eu troquei aqui, desculpem, e a ciência sem a fé é cega. Ou vice-versa. Os dois precisam caminhar juntos. A ciência descobre que não somos um corpo denso, e suas pesquisas nos campos de energia humana mostram que somos um complexo arranjo energético. Não haverá conscientização e espiritualização completa sem o conhecimento dos princípios que regem as energias do ser. A gente não está mais naquela fase de cala a boca e vira para frente. A gente quer saber como, por quê, para quê, por causa de quê, como é que se juntou, por que separou, o que é que causou isso. Nós estamos mais sábios, nós estamos buscando mais respostas. Antigamente a gente simplesmente aceitava, é mistério de Deus. Agora não, a gente quer desvendar os mistérios de Deus. Cada espírito é dotado de determinada quantidade energética, tá? Isso é o nosso fluido vital. Quando esta cota energética se aproxima de zero, as ligações químicas não se mantêm, o físico entra em colapso e há o desencarne. A gente vai também tratar disso lá no Livro dos Espíritos. Vamos mais um, Itamar? E um capítulo muito importante para a gente estudar é a Gênese, capítulo 14, os fluidos. Não deixem de ler. Pois que a visão do corpo espiritual não se opera por meio dos olhos do corpo. Segue-se que a percepção das coisas não se verifica mediante a luz ordinária, ou seja, a luz que a gente tem agora ligado nas nossas casas, a luz que alimenta o nosso computador, o nosso celular. É uma outra emanação de luz em outra vibração. A luz material é feita para o mundo material. Para o mundo espiritual, uma luz especial existe, cuja natureza desconhecemos. Porém, é, sem dúvida, uma das propriedades do fluido etérico que vem da onde? Do fluido cósmico universal. E que é adequada às percepções visuais da alma. Quem é que não lembra que mesmo no plano espiritual, André Luiz recebia visitas de colônias que estavam acima, não é? André Luiz fazia visitas nos abismos, que estavam uma vibração abaixo. Eles tinham que fazer um trabalho através dos guias para densificar os seus corpos para poderem adentrar em determinados pântanos. Isso foi o que a doutrina espírita veio nos revelar. Através de Allan Kardec, através de André Luiz. Está tudo lá. Basta a gente ler e estudar com carinho. Vamos lá, Itamar? Próximo? E aqui a gente entra na manipulação. Como é que os espíritos que conhecem sobre as energias já leram, já estudaram a Gênese, já estudaram tudo que a gente tem aqui, já tiveram no Oriente, sabem como é que hipnotizam os encarnados.
Eles sabem manipular as energias, né? E Kardec fala, dentro da relatividade de tudo, esses fluidos têm, para os espíritos, que são também fluídicos, uma aparência tão material quanto a dos objetos tangíveis para os encarnados. E são para eles o que são para nós as substâncias do mundo terrestre. Eles os elaboram e combinam para produzirem determinados efeitos, como fazem os homens com seus materiais, ainda que por processos diferentes. Tem laboratório lá no plano espiritual. Não só laboratórios que trabalham para o bem, como o espírito que foi doutrinado no nosso exemplo, foi encaminhado, como tem também para irmãos que trabalham para magia negra. Mas notícias do plano espiritual dizem que esses locais estão sendo limpos, varridos. Porque se não forem, a gente nunca vai chegar ao mundo de regeneração. É necessário cuidar do mundo psíquico em ebulição, cheio de sentimentos destruidores e agressivos perante si mesmo, perante os outros e a sociedade. Alguns começam a busca dos ensinamentos espirituais por vontade de aprender, por uma necessidade, uma sede de conhecimento que urge com o despertar da alma. Tem alguém aí assim? Então, estamos juntos. Próximo, Itamar. Aqueles que são incorporadores ou médiuns de psicofonia, aqueles que já assistiram, ouviram uma sessão de desobsessão, lembram que no finalzinho do trabalho, o doutrinador vira e fala: agora eu vou pedir para os guias te mostrarem um local no plano espiritual. O que acontece naquele momento? A nossa mão vira uma tela? Uma mágica? Ninguém nunca contou para a gente, né? Então vamos contar agora. Como eu falei, está tudo lá. Nos domínios da mediunidade, André Luiz, Chico Xavier. Condensador ectoplasmático. Alguém tem ideia do que é isso? Gostaria de dar um palpite? Bora, gente, ajuda aí. E se eu esquecer? O ectoplasma dos médios? Exatamente. Começou bem. Quem é que completa? Então, os amigos espirituais, eles pegam, entendeu, o ectoplasma, que justamente é liberado por nós encarnados, e aí, através, entendeu, de uma tela que ele condensa, ele ali projeta a imagem, entendeu, daquela outra dimensão, não é isso? Muito bem, professora. Sabe como é que eu nunca mais esqueci isso? Hã? Condensador. Eu lembro do leite condensado. Não é só você não, leite condensado está na moda agora. Então vamos ver o que André Luiz fala. Condensador ectoplasmático é um aparelho do plano espiritual que tem a propriedade de concentrar em si os raios de força projetados pelos componentes da reunião. Ou seja, o plano espiritual reúne, como a Raquel falou, o ectoplasma e a Simone, só que eles usam um aparelho que flui do pensamento do espírito comunicante, ou seja,
Eles tiram todos os arquivos mentais das energias que fluem do pensamento do espírito comunicante. Não só para observação, mas também para análise do doutrinador. Enquanto você, doutrinador, está ali em frente ao espírito, você está recebendo na sua mente as ideias que estão vindo do espírito. Então, tem muito doutrinador que fala, eu não sou incorporador, mas você tem alguma coisa aqui na cabecinha, entendeu? Que te possibilita captar essas ideias do espírito, para que você possa, de pronto, responder ou dialogar de maneira a levar a doutrinação pelo melhor caminho possível. O doutrinador as recebe no seu campo intuitivo, auxiliado pelas energias magnéticas do plano espiritual. Aí entra os dois. O plano espiritual sozinho não consegue chegar nos encarnados, e os encarnados, sem a ajuda do plano espiritual, não conseguem realizar o trabalho. Então, é um trabalho duplo: magnetismo espiritual e magnetismo animal. Olha que nome bonito que André Luiz dá, o hóspede. Ninguém quer um hóspede desse, né? O hóspede espiritual contempla os reflexos da mente dele mesmo, a maneira de pessoa que se examina através de um espelho. Para onde ele gostaria de ir? O que ele tem como ideia do céu? Do lugar que ele vai depois que ele desencarnar? Quem foi muito tempo católico, os guias vão projetar o quê? Imagens de igrejas, padres, freiras, conventos. Se a pessoa tem uma imensa culpa guardada dentro de si, e ela acreditava que o diabo era vermelho, tinha chifre, tinha tridente, tinha pezinho, é isso que ele vai ver. Ele vai ver o reflexo da mente dele mesmo. Não dá para fazer mágica. Não dá para chegar aí, mudou. O teu padrão mental agora é outro. Então, eles vão ser encaminhados. É claro que aqui existe a misericórdia de Deus para dar uma melhorada. Mas salto, ninguém dá. Ninguém vira santo depois que desencarna. Tem mais, Itamar? Ou esse foi o último? Eu tenho minha dúvida. Esse é o Oi, Raquel, pode falar. No caso, tipo, o espírito que sente a culpa, que acredita no diabo, quando mostra isso, provavelmente o inferno, como é que é esse encaminhamento? Tipo, ele vai para aquele local pegando fogo para sofrer? Como é que é isso? Olha, como eu te falei, existe a misericórdia de Deus, né? Sim. Então, se tiverem pessoas conscientes orando por aquele irmão, pedindo por ele provavelmente vai ser adormecido, vai ser levado para um hospital espiritual, até que essas ideias, esses pensamentos fixos, essas monoideias que ele teve enquanto encarnado, possam ser limpas e ele possa receber novas orientações. Uhum. Ok, Raquel? Sim. Fala, Simone. Ô, Paulo, só colocando, acho que todo mundo, entendeu? Já em algum momento teve assim, visualizou nosso lar através de filme, e ali fica bem caracterizado, entendeu? As diversas variantes emocionais pelas quais passa o espírito, principalmente quando ele chega ao plano físico, ele não está preparado espiritualmente
para a divisão com a amada dele, com outra relação. Então, ele entra numa ebulição emocional e ele entra naquele torpor e fica tudo escuro, como se fosse o verdadeiro inferno mental. Quando ele recobra, quando ele novamente existe assim aquela nuance de melhora, ele novamente, então, ele ao invés de se revoltar, ele ajuda aquele irmão, o novo companheiro da esposa, na cura que ele tanto precisa. Acho que é uma coisa que todo mundo viu. Uhum. E Bom. aí pode, né? Aí ver justamente que nada mais é no mundo espiritual o que também a gente varia quando encarnado, entendeu? Nos estados emocionais que nos leva para o inferno ou para o céu, intimamente falando, né? E o vídeo? Qual foi dessas coisas que a gente falou até agora que vocês conseguiram identificar no vídeo como mais fortes? Manipulação energética ou controle e domínio do pensamento? No videozinho inicial, Isso. o que chamou mais atenção? Foi, O que foi, chamou. algum, foi alguma coisa ligada à manipulação energética que o espírito estava fazendo com o encarnado ou ao controle e domínio do pensamento? Pra mim, não chamou atenção essas coisas muito, não. Pra mim, chamou atenção o encantamento de um laboratório mais melhorado, Uhum. mundos mais melhorados e diversos, né? Porque tem a área essa área que ela gosta, provavelmente tem outras áreas mais modernas. Uhum. É interessante. Eu acho, Paulo, que quando ele, como estudioso, né, principalmente como homem, desculpa, como homem da ciência, ele quando vê que no outro plano, entendeu? Existe coisas que, quiçá, aqui a gente às vezes não tem nem ideia, ele então, entendeu? Ele se vê, entendeu? Propenso a continuar ou até aprimorar os conhecimentos que ele já tinha, entende? Uhum. Então, eu acho que é uma coisa que, normalmente, nesses materialistas, é uma coisa que, quando ele sabe que pode saber mais, é uma coisa que realmente eles têm vontade, propicia a eles irem sem maiores problemas. É o calcanhar de Aquiles deles.